a Boali tem a felicidade hoje de estar entre as principais marcas do iFood em todo o Brasil. Isso nos deixa muito orgulhosos. E o iFood vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho, então, sobre a gestão e o futuro do delivery. E depois a gente tem o Danilo, que é o diretor-geral da Confrio, nossa parceira, nosso centro, nosso operador logístico, centro de distribuição, e que o Danilão também vai falar sobre os investimentos e como isso vai impactar positivamente a nossa vida, né? Tanto dos franqueados quanto das nossas gerentes, supervisoras e líderes de loja, tá bom? Bom, agora, sem mais delongas, eu quero trazer para vocês um dos maiores nomes do food service brasileiro. Ela já esteve na indústria, ela já esteve no varejo e hoje ela é, sem dúvida, a maior consultora do Brasil quando a gente pensa em food service. Estivemos juntos lá na NRA, em Chicago, né, junto com o Vitão, com o Nando. O Andrezinho, nosso franqueado lá de Recife, também esteve lá com a gente. A gente viu o poder dessa mulher de poder transformar o food service brasileiro e promover e forjar a melhoria e a evolução do food service brasileiro. Então, ter você aqui é uma honra. Senhoras e senhores, recebam com palmas aqui, palmas digitais aqui no nosso Google Meet, a nossa querida Simone Galante. Obrigada. Vocês sempre muito gentis aqui no meu coração. Uma delícia estar com vocês, trocando conhecimento e a gente poder realmente falar de uma coisa maravilhosa que é justamente essa imersão que a gente faz em Chicago e que a gente se inspira para a transformação do food service. Então, vai ser maravilhoso viajar aqui com vocês. Quantas palmas para você aqui, hein? Olha que legal. Um negócio bacana aqui hoje. Maravilhoso. O mundo está muito animado, muito animado. Essa é a energia da Boali, né? Essa é a energia da Boali. Exatamente. Faz a gente sorrir, né? E que melhor que pode acontecer do que a gente fazer as pessoas se sentirem melhor. Bom, gente, então eu vou começar porque eu tenho assim uma coleção de slides para a gente passar aqui, para a gente viajar junto. Então, já vou dividir aqui minha tela, deixe-me ver aqui, apresentar Será que eu consigo apresentar uma janela, uma guia? O que você me recomenda aqui, Douglas? Ou a tela inteira? Eu acho que você pode apresentar a tela inteira e abrir na tela da apresentação, e aí você maximiza. Tá bom. Então, vamos... Ou, se você preferir, o Douglas também pode compartilhar a tela e você pedir para ele passar o slide. Como você... Não. Assim vai dar caca, porque lembra que eu te falei que os slides têm que ter um certo ritmo? Espera um pouquinho que ele não está me deixando aqui. O que será que ele não está gostando? Enquanto isso, eu vou agradecer aqui, a galera que está interagindo. Pronto. Deixa eu agradecer aqui a turma enquanto você compartilha, Simone. O Pedro Madureira, nosso novo franqueado, um abraço, Pedrão. O Eduardo, bora galera. Mariana Santos, batendo palma. Natália Fabres, Bibico, Bianco Santiago Canela Fina. Pérola Ravena, um abraço para você. Thaís Santos, Beatriz Souza, Dayana Mafra, um beijo. Marcos Babi, diretamente de Brasólia, ele diz, adoro suas pesquisas, olha que legal, nosso franqueado de Brasília. A Sandra, o Rodrigo, meu xará, lá da Brasil Gourmet. A Nutri Consult está aqui, a Mafê Vitones na área. Luana Batista, Natália Daniele e Maiara Oliveira, toda essa galera aqui. Simone, agora sim. Vamos lá? Você aí, manda bala, um beijo. Maravilha, obrigada. Pessoal, eu queria até falar para quem gosta das pesquisas, na primeira semana de agosto tem uma nova pesquisa aí para a galera responder, então fiquem atentos que a gente vai estar nas mídias sociais da Galunion falando sobre isso, para a gente pegar o pulso aí do mercado, como é que está tudo acontecendo. Bom, mas hoje é dia da gente falar, então, sobre pós-NRA, entender o que a gente agradece muito os apoios oficiais que nós tivemos por lá, e queria começar falando que, assim, a gente sempre acredita aqui na Galunion que o futuro, ele realmente reside da gente descobrir quais são as soluções efetivas para os nossos desafios atuais, né, sejam eles do cliente ou dos nossos negócios. E aí, então, nada melhor do que a gente lembrar o que os americanos nos falaram sobre os desafios que eles estavam enfrentando, né, naquele momento. Então, a gente teve uma super session lá, com bastante gente importante, que falou desses 7 grandes desafios.
Primeiro, a questão de preços e inflação, e que isso impactava nos menus. A questão do problema de supply chain, quer dizer, o problema de abastecimento e, claro, da inflação também dos insumos. O problema todo que eles estão enfrentando de mão de obra. O desafio de entender os melhores modelos para as ghost kitchens, ou as dark kitchens que a gente chama aqui. E como é que isso está competindo com a indústria em geral. O que está acontecendo com as mudanças geracionais dos consumidores? Qual a responsabilidade do setor? E aqui veio muito a responsabilidade social, a responsabilidade sobre o ambiente, sobre a governança dos negócios. Como vai ser, então, o restaurante do futuro? Então, olhando para isso, a gente trouxe os 5 grandes insights para nós, né, as coisas que nos deram clique, e que tem um grande guarda-chuva que é o experienciar, né, que é muito diferente do que a experiência em si, é vivenciar de fato uma experiência. E esses 5 insights foram os seguintes: primeiro, simplificar, encolher e focar, tá? Porque o americano é muito pragmático e para enfrentar a inflação de custos e a falta de recursos, eles simplesmente focam e conseguem fazer isso acontecer através dessas 2 outras ações de simplificar e encolher. Uma coisa muito colocada lá, e a gente vivenciou isso durante a feira toda, são os novos modelos de trabalho. Tem robô chegando? A inteligência artificial vai gerar o que para nós? As novas ferramentas, então, trazem novos papéis para os humanos. A outra questão que veio e ficou muito claro é que cada vez mais não basta a gente ter dados, mas a gente integrá-los de fato, para a gente compreender o consumidor, para a gente entender o engajamento, e que é uma nova onda após toda a integração operacional, porque antes se falava demais e a gente via demais a questão de, puxa, como é que eu capturo o pedido de tantas plataformas diferentes e resolvo a minha cozinha, e resolvo minha operação? Isso suplantado, qual que é a próxima grande onda? É entender o consumidor nos diferentes momentos que ele se relaciona com a gente, na mídia social, dentro da loja, no momento que ele está no delivery, enfim, como é que eu conecto tudo isso? O outro aspecto que a gente viu, e nessa parte, especialmente em alimentação, foi as questões ligadas a multitendências. Então, assim, é sabor, é saúde junto, é impacto ambiental e social dos alimentos, nas bebidas e nas embalagens, que acabam sendo mais desejados. Então, como é que eu conecto tudo isso, os alimentos multitendências? Não é só mais uma tendência, eu sigo aquele eixo. E no restaurante do futuro, muita discussão sobre marcas virtuais, o redesenho da expansão. Então, se eu tenho uma determinada competência, eu expando via marcas virtuais, eu expando via franquia, eu expando via loja própria, expando de formas diferentes. E delivery e o papel fundamental, então, do restaurante em si na comunidade. Bom, vocês vão ver ao longo da apresentação esses ícones representando os momentos que esses cliques foram dados. E eu fiz uma apresentação um pouquinho diferente, que eu vou fazer um convite para que vocês venham na jornada conosco, como se vocês estivessem viajando junto com a galera que foi com a gente. E foi muito bacana esse ano. A gente teve 90 marcas presentes, a gente teve 7 palestrantes exclusivos, mais de 110 pessoas de várias áreas, a gente combinou a indústria, operador, com muita gente de tecnologia, então foi bem bacana, e com isso a gente fez visitas exclusivas e conseguiu fazer os tours também dentro da feira. Aí a gente não faz nada sozinho, né, gente? Então, aqui, apesar da gente ter realizado, a gente teve apoio de muita gente, os patrocinadores também que nos auxiliaram a poder fazer uma missão acessível para que as pessoas pudessem estar presentes. Bom, que marcas foram com a gente, né? A gente teve, depois vocês podem olhar, porque todo esse material o Douglas vai dar para vocês, tá? Já está com ele em PDF, então vocês vão poder olhar com calma tudo isso. E a jornada não começou em Chicago, tá? A gente resolveu fazer um pré-NRA, um evento aqui no Brasil, para uma abertura para que a gente pudesse falar sobre quick commerce, que é aquele comércio rápido que está trazendo uma nova forma de comprar e de vender, aliando as necessidades que hoje existem, né, do negócio ser muito eficiente, prático, fácil, rápido, para as transformações e as tendências que a gente deveria estar vendo lá em Chicago. Então, já olhando, né, fazendo esse olhar
acontecer de entender canal direto, entender fornecimento hiperlocal, entender o papel das dark kitchens e desses hubs de proximidade, como é que a gente se conecta no comércio via mídias sociais, né, o social commerce. E aqui foi muito gostoso, porque também a gente acabou estando no lugar que era 100% vegano, que foi na Green Kitchen do Hotel Celina. Aí a galera não sabia disso, e a hora que estava vendo, estava comendo bacon, que era a base de plantas, então foi bem, bem divertido. Mas vamos lá, vamos viajar. Então, saindo aqui do Brasil, indo para Chicago, a gente teve um monte de coisa. Então, antes da feira, a gente já começou a ter happy hours e outras coisas mais, e depois da feira, um wrap-up para dizer tudo o que está acontecendo. Então, começou nesse Welcome Happy Hour, e que já foi uma visita técnica na Starbucks Roastery de Chicago, que é a maior Starbucks do mundo, que faz a torrefação do seu próprio grão lá, e foi uma experiência incrível que a gente teve, e espero que daqui a alguns anos a gente tenha aqui no Brasil, né? A gente sabe que tá vindo por aí, aqui em São Paulo, uma Starbucks também. Então, nesse momento, as pessoas se conectam, as pessoas colocam seu próprio nome no crachá e conversam umas com as outras, e tem os agradecimentos todos que são super importantes, tem o tipo de comida que a gente já vê as questões acontecerem, e tem todo o experienciar, né? Então, as bebidas já começaram a vir com aquele toque de um gelo especial, de um old fashion, né, com café, tudo com ingredientes de café, trazendo uma experiência completamente diferente do que você imaginaria ter numa Starbucks. Dali, a gente viu um insight, né, que é um insight de eventos com, por que não, no final de um evento, que tem um monte de comida que sobra, você colocar, como eles colocaram aqui, embalagens para você levar o alimento para casa. Eu nunca vi isso no evento aqui no Brasil, achei super interessante e divertido, embalagens bem bacanas, mostrando a marca, né, da Print, que é quem faz a alimentação ali dentro dessa Starbucks Roastery, que é uma marca que eles têm de joint venture. Então, fica aí uma ideia, né, para eventualmente ser implementada para quem trabalha com eventos. Bom, e a gente foi para o fórum sobre o futuro do food service. Nesse fórum, a gente teve esses 5 executivos falando conosco. A Lawrence trouxe para a gente informações sobre a Reef, que tem toda uma linha de ghost kitchens, e que faz trabalhos, então, para estar no máximo a 5 minutos de distância da população urbana, para ter a habilidade de entregar realmente todas as suas marcas e seus produtos com menos de 30 minutos. Aqui o que é muito interessante, eles estão realmente vendo que a demanda por delivery está explodindo e continua indo para um tamanho muito bacana. Então, ele duplica em 2020 e 2025 na América do Norte e também na Europa. E, portanto, eles têm hoje, né, operações em vários países. Aqui está a proposta de valor deles, então eles trabalham, eles que operam uma marca já constituída por alguém, então essa pessoa não precisa se pensar nessa expansão em si, então, e eles trabalham com horas mais amplas, com zero investimento, então, da marca, e com isso eles acabam tendo uma penetração super bacana. Tem um contrato aí com a Wendy's muito grande, que eles estão implementando mais de 300 unidades de uma maneira muito rápida, era para 2024, se não me engano, já estão antecipando para início de 2023, já ter todas essas unidades colocadas, e olhando tanto robozinhos para entrega, quanto bicicletas. A gente não pode esquecer que nos Estados Unidos, em geral, o delivery é feito por carro, né? Não é que moto, que nem a gente. Então, eles colocam uma moto ali como se fosse uma novidade também. Mas é bem interessante ver essas unidades em containers, programadas para a experiência, trazendo também o take-out e com uma área para o consumidor. Então, tá por ali também. Muito bem. E falando sobre isso, foi muito falado sobre o restaurante do futuro se apoiar em ghost kitchens para um redesenho de operação, né, que provoca um olhar de otimização muito forte,
provoca entender o marketing digital pleno, é uma plataforma para testar conceitos, e tudo isso acaba trazendo uma outra dinâmica para o mercado, que é o crescimento das centrais únicas de produção, porque esses pontos acabam sendo pontos para a entrega final. Então, é só cozinha de finalização, de fato, nesses pontos. E muitas vezes, então, eu tenho que ter uma cozinha central que processe, ou um fornecedor que processe esses itens para a operação ficar o mais limpa possível. Muito bem. Então, indo para entender sobre futuro, veio a Data Essential também falando para a gente sobre várias questões, quer dizer, uma delas, a inflação que não conseguiu ser passada para os menus, né, totalmente, né, 7%, e os menu prices a 5,7%. Eles olham e fazem tracking disso desde 2008, portanto, com todos esses anos, eles olham quanto cresceu, quanto realmente encolheu, né, e eles veem que os menus encolheram 10% durante a Covid, aqui na pandemia. Então é um número muito, que 60% dos operadores fizeram esse encolhimento, só que eles já estão começando a ver inovações tomarem conta, se antes as redes estavam, e aqui principalmente as top 500 redes que eles, né, monitoram lá, estavam lançando 403 itens por mês novos, isso caiu durante o começo do Covid, já estava voltando no final do ano passado num volume grande de inovação. E a inovação hoje em dia ela é usada também para eu entrar com um item que me ajude também no CMV, ou na margem, ou na atração de clientes. E eles falaram isso justamente, 75% dos consumidores querem novas comidas e novas bebidas em 2022. Quando eles olham para o consumidor, né, e que tipo de proteína eles querem, e estão querendo aumentar o seu consumo, o que ganha é o plant-based. Então, a gente sabe que a Boalha aqui, né, foi precursora de tantas questões, e agora acho que vocês estão com novas questões aí ligadas à NotCo, e a gente vê aqui que 36% dos consumidores americanos querem aumentar, e a hora que a gente olha ali, carne vermelha, que é o penúltimo, ou carne cultivada em laboratório, é onde a gente tem a maior rejeição, né, de que eu não quero, e quero diminuir de verdade esse tipo de consumo. Muito bem, só que quando fala em plant-based proteins, nem todos os consumidores querem o que faz mímica nas carnes. Então, 60% dos consumidores falaram que, puxa, eu quero o vegetal de fato sendo o protagonista. Aí 40%, que é bastante também, falando que, puxa, não, eu quero que imite mesmo a carne, ou imite o lácteo, para que eu possa estar consumindo um sabor que, para mim, é confortável. Muito bem. E aí, para finalizar, a Data Essential trouxe para a gente o que ela imagina de restaurante do futuro para 2050, realmente delivery por drone, os carros autônomos, carros do futuro que proporcionem uma experiência social também de alimentação dentro do próprio carro, muito drive-thru, super, né, hiperpersonalização, então, portanto, cada metabolismo conseguindo saber o que, de repente, é melhor para ele, sensores por toda parte na cozinha ou na experiência da compra, chefes virtuais criando receitas virtualmente, muito robô, muita automação, mas que a gente não vai deixar de ter o toque humano. Então, isso tudo deixa aquela pulga atrás da orelha, né? O que vai sobrar para o toque humano dentro dessas coisas todas, e a gente sabe que tem muita coisa assim para o toque humano acontecer. E no contexto americano, o que está acontecendo com o consumidor? O consumidor americano que normalmente se endividava com casa própria, não está conseguindo. Então, eles estão alugando e, com isso, sobrando um pouquinho mais de dinheiro para alimentação fora de casa. A comida continua sendo como identidade, mas eles enfatizam que, apesar das questões geracionais, é muito importante entender o seu cluster, a tipificação dos seus consumidores chaves, para você realmente poder atendê-los de uma maneira melhor. Muito bem. E aí, a gente, né, viu a palavra esperança como sendo a palavra mais falada pelos consumidores americanos quando se definia futuro.
O Máximo De Marco foi um show à parte, o Rodrigo ia ter amado ver essa palestra, ele é CEO do Piestro, e ele foi fundador da Kitchen United, e ele faz parte do Miso Robotics, e ele fala o seguinte, ok, você acha que a automação não está chegando, mas se você não estiver, pelo menos, se informando sobre automação e robótica nesses próximos 18 meses, você vai ser pego de calça curta, como os muito que falaram que delivery não estava... que era algo que ia ser passageiro e não era futuro. Então, o que ele comentou é que isso está acontecendo hoje e precisa ser olhado, sim, essa parte da robótica. Ele mostrou a máquina dele, o Pietro, que faz as pizzas sem necessidade de contato humano nenhum, e mostrou alguns outros sistemas de robô que estão trazendo para automatizar toda a operação. Esses braços robóticos nas fritadeiras estão sendo implantados em algumas hamburguerias lá, em larga escala, sabe? Mais de 500 unidades sendo implantadas nos Estados Unidos. Bom, por falar em tecnologia, a gente teve também o Rob Grimes, falando sobre toda essa parte de tecnologia, né? Falou dos 4 principais áreas que a tecnologia está cuidando, que é do engajamento do consumidor, do conveniência, das conexões digitais para tudo, e também da segurança, porque a segurança dos dados e a segurança da saúde, muito relacionadas com as questões digitais. Mas ele falou, puxa, não dá para você querer fazer tudo, o orçamento não cabe, então você, como donos de negócio, tem que definir o papel da tecnologia nesse negócio e simplificar esse processo de adoção dessa tecnologia. Bom, e aí ele deu algumas dicas lá para a gente. Aí a gente foi para as visitas técnicas iniciais, tá? E a ideia era a gente poder também entender a promessa da marca e a prática, né, a hora que a gente vê de fato. Fomos no Revival Food Hall, e... Desculpa, gente, eu estou com alguém tentando falar comigo, mas pronto, já desliguei. E no Revival Food Hall tinham 16 marcas locais, né, uma empresa que opera os equipamentos de compra e venda, manutenção, e eles têm um app próprio para delivery, para pick-up, eles trabalham com catering, que é muito relevante e importante nos Estados Unidos, pagamento todo digital. Foi muito bacana essa visita, e depois a gente também teve a visita na Kitchen United Mix, que é basicamente dark kitchens, que tem uma área para take-out, em uma pequena área ali, eventualmente para o consumo local, e opera com um monte de marcas. E até marcas que só existem do outro lado dos Estados Unidos, né, e que trazem experiência, como a gente pode ver aqui do Dog House, com umas embalagens super bacanas. Tá? Aqui a gente viu uma tragédia de operação, muita sujeira, foi um horror, e mostra como a gente também tem padrões elevados aqui no Brasil, e que nem sempre o que a gente vai ver lá fora inspira em todas as partes. A gente tem que pegar só o que é bom, e o restante deixar ali do lado. Na feira, então, a gente fez vários tours guiados, né, e esse aqui é uma parte dos tours, a galerinha indo lá com a gente. O que foi muito bacana foi a gente ver tecnologia muito interessante, que dá para ser usada aqui no Brasil, né, que tem representantes aqui no Brasil, como Unox, Middleby, Rational e Damacon. Na Unox, em especial, a gente viu um equipamento muito bacana, a gente viu a IoT na cozinha, né, então, internet das coisas, mesmo equipamentos que não são conectáveis com sensores, eu consigo fazer um rastreamento de tudo, integrar os dados, tá? E na visita à Unox, a gente viu o Evério. O Evério é uma geladeira quente. Então, tem alimentos que eu produzo, depois eu retiro o oxigênio e guardo na geladeira quente, ao invés de esfriar e depois ter que reaquecer. Só que não é que eu guardo na geladeira quente por 4 horas, não. Eu guardo até por 4 dias, sem alteração, dependendo da receita. Produtos 2 dias. Então, isso revoluciona o quick commerce, porque eu tenho muita coisa que eu posso deixar absolutamente pronta e realmente só montar na hora de sair o produto. Bem bacana, isso vale a pena a gente olhar. E a gente sabe que isso está chegando, né, porque 50% do tempo do trabalho no food service é feito de atividade física e previsível, boa parte deles tem potencial de automação, e isso vai liberar o quê? Tempo para criatividade, tempo para hospitalidade, tempo para a gente pegar as nossas boas pessoas e valorizar a arte da culinária e valorizar a arte da hospitalidade. Então, a gente acredita em novos modelos de trabalho para o nosso setor, para que a gente possa chacoalhar esse modelo de negócios, de pegar
de sempre, sabe? Não ter necessariamente uma valorização das pessoas. Muito bem. E aí isso está ancorado também nessas questões de mudança, né? O consumidor está mudando e ele está cada vez querendo mais conveniência digital. E a gente perguntou na última pesquisa que a gente fez aqui da Galunion, qual o nível de automação ou digitalização preferido para 1.103 consumidores. E a gente já vê acessar o menu 100% digital, o que eu possa fazer sozinho, com 58%, realizar o pedido 48%, pagar 54% querendo 100% digital, o que possa fazer sozinho. Então, só no momento de retirar e receber, né, que eu estou ali, né, olhando o produto em si, o contato humano direto, que seja presencial, ou eventualmente, né, em alguns casos, como fazer pedido seria por telefone, acaba sendo 53% aqui preferido. Bom, hospitalidade digital foi muito falado lá, e falado que ela vai ser empoderada pela inteligência artificial, principalmente visão e voz. Por quê? Porque para eu ter hospitalidade digital de fato, eu preciso conseguir entender as emoções das pessoas, entender, né, um sorriso no rosto, tenho que saber simular empatia, eu tenho que entender se aquilo está sendo irônico, falso ou não. Então, tudo isso ainda vai precisar melhorar muito. Então, é uma coisa relativamente distante, mas que tem muita gente investindo para isso. Eu vou reconhecer facialmente as pessoas, eu vou reconhecer mais do que só as pessoas, eu vou reconhecer as emoções delas para eu poder gerar hospitalidade. Bom, mão de obra está sendo um super problema nos Estados Unidos. Essa foto aqui é de um banheiro, gente. Eu entrei no banheiro, fechei a porta, a hora que eu fechei a porta estava ali. Estamos contratando. Quem não está? Eu preciso de 2 posições, olha, tem potencial para mover, para você ir para outro lugar, não precisa de experiência, por favor, mande seu currículo, enfim. Então, problema de contratação muito forte, 71% dos donos de restaurante realmente falando que estão tendo perdas, e aí o consumidor com essa também acaba falando, puxa, eu quero mais conveniência digital, porque eu também quero poder ser atendido. E tudo isso acaba sendo transformado em muitos restaurantes pretendendo automatizar suas operações. A gente viu muita iniciativa de automação na feira, então desde na Middleby, na Bia Robotics, os robozinhos, até robôs mais sofisticados que faziam drinks ali na hora. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o braço, né, mecânico que pega e solta ali a fritadeira, o robozinho que vai lá para servir, o outro que faz o shake aqui do seu drink. A gente também viu a automação para fazer drinks, né, e aqui, claro, precisa do consumidor, mas é para um autosserviço, né, que aí ele pega e já fala qual que é o drink que ele quer, já faz o drink ali embaixo e já está tudo dosado, né, e sem nenhum problema de dosagem de custos. Aí, seladoras de copo, porque essa acaba sendo uma forma de também vender muito mais no delivery, se você tem bebidas que não vão ter problemas também de vazamento. Aliás, isso a gente viu muito, né, porque uma das chaves para maximizar ticket médio dentro do delivery ou do pick-up, realmente não é só o design do menu e das promoções, né, tem muito a ver com o produto, que as bebidas precisam ser proprietárias, seguras para viajar, né, vocês têm produtos como estes, né, com marca Boali, que só encontra na Boali, fechadinho, bonitinho, e fáceis de serem customizadas para a ocasião de consumo. E assim ela passa a ser desejada para o consumidor. Sobremesa e acompanhamento seguem a mesma lógica, senão o consumidor acaba pedindo só o prato principal e acaba o restante ele se vira dentro da casa dele ou no escritório dele. A gente viu muitos softwares de conexão com o consumidor e de feedbacks. Então aqui tem algumas das empresas que foram vistas, visitadas e conversadas também lá. A gente viu que as soluções para a jornada digital também são múltiplas. Depois vocês podem olhar com calma nessa palestra que foi dada aqui, e essa integração de dados está acontecendo, né, como a gente viu que a eficiência de você ter salão e ter delivery requer integrar dados, a mesma coisa para eu engajar consumidor requer eu realmente integrar dados aqui, tá, e as plataformas consolidadoras desses dados estão começando a chegar cada vez mais. Bom,
As tendências de alimentos e bebidas é aquilo que a gente comentou, né? Sabor, saúde, impacto ambiental e social, só que a gente viu de tudo, plant-based, clean label, zero álcool, vegano, realmente muita coisa interessante e muita coisa multi, né? Então aqui, por exemplo, nessa bebida, né, que ela é orgânica, ayurvédica, ela é funcional, ela não tem GMO, né, produtos modificados geneticamente, ela não tem açúcar, enfim, uma lista grande de atributos. Isso a gente tem visto até no chás e muitas coisas, bebidas estavam muito forte, a gente viu o nosso açaí por lá, né, nessa linha funcional, a gente viu ovos, né, os ovos à base de plantas também muito forte, aliás, esse aqui foi um show de ter visto, né, porque você imagina um ovo frito instalado, né, com uma gema que, inclusive, né, mole, feita à base de plantas. Então, muito interessante também para ser olhado. Muita coisa de frango, o frango estava lotado na feira toda, os plant-based à base de frango, mas também tinha de tudo, né, tinha os que imitam desde mix para sorvete, né, que é a primeira foto aqui, os que imitam peixes, os que fazem coisas para snacks, que podem ser comidos também, e as grandes empresas, como Beyond Meat, Impossible, também estavam lá com grandes estantes. Clean Label, que diminui os itens artificiais, enfim, aquela lista curta de ingredientes, também muito forte lá, mas as bebidas multitendências estavam muito mais fortes até do que o Clean Label sozinho. As embalagens, também, muita embalagem que ajuda o meio ambiente, né, muitos tipos, mas não só, tem aqui as embalagens que são um pouquinho além do ajudar o meio ambiente, né, são as comestíveis realmente, então a pazinha do sorvete que depois eu como, ou as completamente para reuso. Então, a embalagem que vai e depois eu uso a caneca para outra coisa, depois de ter comprado essa sobremesa. A gente também teve uma palestra magna lá, né, do Keynote, o Alexis Ohanian, que é o fundador da Reddit, também conhecido como o marido da Serena Williams, mas ele falou muito sobre a gente ser ainda uma espécie que precisa de interação offline. E uma das coisas que ele mais falou sobre o mercado de restaurantes é que, como todos os negócios, existe uma tremenda competição por atenção. Então, mergulhe fundo, entenda como é que você pode capturar os seus clientes pelo fear of missing out, quer dizer, aquele medo de você não ter mais aquilo, então deixa eu conseguir agora ir até lá e fazer aquela ação. Então ele comentou muito sobre isso como sendo uma coisa importante para restaurantes. Depois a gente saiu da feira e foi fazer o walking tour em vários conceitos, nesses 5 conceitos especial. A gente foi no 11 City Diner, que foi maravilhoso, o dono estava lá, inclusive numa das apresentações, que tinha tanta gente, ele foi lá para cima do balcão, lembrei até do Rodrigo, porque eu acho que o Rodrigo faria isso, né, Rodrigo? Você iria para cima do balcão se precisasse. Com certeza. Exatamente. E ele falou uma frase muito bacana, ele falou assim, aqui tudo é como um casamento, para ser perene a gente precisa de pitadas de novidade sempre, e de cuidado e de atenção para que as pessoas se sintam bem. Então ele foi comentando as pequenas coisas que ele mudava mês a mês para que gerasse uma melhor experiência para o consumidor, e o treinamento todo que ele fazia da equipe, foi muito bacana. Então as pessoas puderam experimentar, ele fez uma degustação dos principais itens para nós também, foi muito bacana, né, e ele fala muitas coisas aqui. Bom, saindo, a gente foi também para outros lugares, como esse lugar que entra como se fosse um beco, e vai para uma experiência fantástica para ter alimentos defumados e muito bonitos, clássicos. A gente também ouviu direto dos donos, a gente viu as vitrines do Beatrix, que é um conceito muito bacana, que vai desde café da manhã até jantar, mas que são muito bem feitas. Aí fomos para o Time Out Market, que fala justamente sobre um lugar de comida boa, mas um lugar de comida excelente e que tem uma curadoria de qualidade de quem está ofertando lá as opções variadas que eles têm e que
tem um espaço flexível, tem DJ, tem um rooftop, tem um bar, enfim, cria um pouco mais de possibilidades para o consumidor. Então, esse aqui, para vocês terem uma ideia do ambiente como um todo, lá no Time Out. A gente também foi na Jenny's Ice Cream, né? Então, na parte de uma empresa que tem um propósito super claro, vive esse propósito, participa e tem temas de causa social. Então, é bem bacana para usar de benchmark, e depois vocês mergulhem aí, porque eles têm, inclusive, uma multicanalidade de oferta muito, muito bacana. Então, aqui alguns exemplos das coisas que eles estavam lá. E, né, eles falam, você não pode comprar me comprar amor, mas você pode comprar um sorvete para mim. E amor é uma coisa que a gente gosta de dar, né? Então a gente foi lá para o Networking Moments também da Galunion, onde a gente teve um encontro super descontraído, o pessoal da Boali esteve com a gente aqui nesse momento, e a gente pôde conversar e trazer então todo mundo para se divertir. Muitas das pessoas foram nos bares de jazz, que também estavam lá nos outros dias à noite, que também foi muito interessante. E a gente foi para o wrap-up, e nesse wrap-up a gente teve a palestra do Delivering the Digital Restaurant. Antes disso, nós falamos um pouco da mandala de tendências aqui da Galunion. A gente votou com os presentes, as pessoas que estavam lá, um pessoal muito qualificado que estava com a gente, e quais foram os principais votos, né? Então, ferramenta e integração para engajamento do consumidor, 93% é para já, 93% falando de valorizar as equipes, 83% falando dos sistemas integrados de gestão, 80% sobre, puxa, como é que eu gero informação para otimizar o menu, como é que eu olho para a alimentação funcional de uma maneira mais efetiva, aí assim, 77% os 3 últimos votados, que foi a tecnologia e equipamentos na cozinha, a hospitalidade digital e as lojas mais compactas, que são para já dessas top tendências. E a gente teve a palestra do Delivering the Digital Restaurant. Nessa palestra, eles, né, muito experientes, trouxeram muitas coisas interessantes, entre eles a questão do futuro do restaurante ser baseado, sim, no e-commerce, porque o digital vai permitir escalar essa hospitalidade, enfim, eles têm essa ideia de que as marcas vão poder ter micro-nichos. Eu acho que isso tem a ver com a nossa estratégia, né, Rodrigo, da questão do Vegan Lovers, do Sandureba, quer dizer, quais são os micronichos culinários que eu também posso atacar. A inovação rápida vai ser uma regra, é importante, mas o autosserviço digital, o cliente se autosservindo, vai permitir uma personalização, uma recomendação, uma precificação também dinâmica, que hoje a gente não necessariamente tem. Segundo eles, mais disrupção está chegando. Isso tem a ver com muita coisa, com os plant-based, com toda essa cocção elétrica, né, que passa a ser conectável também, e o próximo conceito vencedor, segundo eles, combina tudo isso, e principalmente dando para o consumidor mais conveniência, mais saúde e preços mais baixos, tudo no mesmo pacote. Bom, aqui só para a gente ter uma ideia da parte da importância que são as vendas digitais, o CEO do Chipotle falando, né, dos 2,8 bilhões que eles vendem, 46% das vendas são digitais, a Starbucks dizendo, né, que o programa de fidelidade que eles têm, né, dos 90 dias de membros ativos, cresceu 18% e contribuiu para 50% do que eles têm hoje de faturamento, e também o CEO da Sweetgreen falando também sobre 68% do faturamento vindo dos canais digitais, e sendo que desses, 47% vem dos canais digitais proprietários deles. Bom, e aí eu queria, para terminar aqui, falar um pouquinho desse experienciar, falar uma coisa que a gente acredita bastante, né? Lá na Eleven, a gente ouviu aqui ele falando sobre a experiência e sobre como que ele encantava o consumidor dele no final. Aí ele encantava, segundo ele, eu tenho uma última chance de encantar. Então, se eu passar aqui de novo, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui tem
bem nesse cantinho tem um bar de guloseimas, bem do lado do caixa, né? Então ele fala, eu consegui colocar o último doce que veio da sua infância, pode ser a minha última chance para isso tudo. E aqui a gente teve um elemento fundamental que não pode deixar de existir no restaurante do futuro, tá? Que é o líder, é a paixão realmente, é essa questão de querer cuidar da equipe, querer cuidar e contar para o cliente as histórias para gerar essas memórias maravilhosas. Aí eu conecto isso muito com não só a figura do Rodrigo, mas a figura de cada um de vocês franqueados que estão ali na sua ponta, né, criando essa paixão, criando essa liderança para encantar o seu cliente. E eu vejo que isso não pode realmente, não vai faltar no restaurante do futuro. E é isso, queria deixar aqui os meus dados e falar que em 2023, nós estamos aí de novo, 18 a 23 de maio, quem quiser, lá coloca o seu nome no nosso site para receber nossas newsletters, porque assim que o programa estiver pronto, nós vamos estar disponibilizando. Obrigada, gente. Muito bom. Simone Galante, senhoras e senhores. Obrigado, querida. Se você quiser agora deixar de compartilhar a tua tela, assim você consegue... Pronto. Aí a gente está junto aqui, que gostoso. Simone, muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir falar. É incrível a tua capacidade, inclusive, de síntese de tudo que você apresentou, né? Então, poxa, que bacana. E muito obrigado, viu? Eu quero trazer aqui alguns pontos que você colocou e eu já vou começar aqui no primeiro deles, que é a questão da simplicidade, né? Isso está na abertura da tua apresentação como um highlight daquilo que foi visto na NRA e, curiosamente, você sabe disso, inclusive, na nossa agenda com a Cisco, o pessoal que está aqui acompanhando, a gente tem 90 pessoas participando aqui, que bacana, obrigado pela participação de todos vocês. A Cisco é a maior distribuidora de food service do mundo, né? E é justamente com a Cisco que a gente assinou o nosso contrato nos Estados Unidos para poder fazer um rollout de 40 operações em 3 anos. Então, esse é o nosso negócio nos Estados Unidos com a Cisco, é um negócio de 40 operações em 3 anos. A Cisco tem mais de 300 centros de distribuição só nos Estados Unidos, né? E justamente, Simone, a palavra que a Cisco colocou na mesa para a gente foi simplicidade. Então, o que eles mais gostaram na Boali foi olhar para o número de SKUs e perceber que a gente estava com 150 SKUs, enquanto a maioria do food service estava com 300 SKUs para cima, né? Pois é. Essa diferença, exatamente. Né? Então, isso trouxe assim, um diferencial competitivo para a gente importante para essa expansão para os Estados Unidos. O que de fato, né, você ouviu das operações em termos de simplicidade e quais operações que você percebeu que estão operando com essa simplicidade lá nos Estados Unidos? Então, a gente viu, Rodrigo, desde gente que era muito grande falando sobre as reduções de menu, e o quanto isso trouxe realmente de ganho e de facilidade para manejar a inflação, inclusive. A gente viu uma operação chamada Roots, que é como se fosse um Hooters pequeno, que tinha somente 3 funcionários. Isso a gente, Galunion viu antes, né? A gente até queria levar toda a galera lá, mas o lugar era tão pequeno que a gente estava com 110 pessoas, a gente falou assim, gente, vai ser impossível eles visualizarem isso e entenderem o que isso traz. E a gente também viu um pragmatismo nos restaurantes, no dia a dia mesmo. Então, assim, os lugares que a gente foi para jantar, primeiro, se você não chegasse até determinada hora, já não conseguiria mais jantar, porque eles tinham reduzido o seu horário de operação, já que eles estavam sem mão de obra. Então, assim, então eles focaram. Então, é um pragmatismo mesmo do dia a dia deles. Olha, então se eu não tenho mão de obra, ou não tenho condição de atender o que eu atendia antes, eu até tenho toda essa área de salão, metade eu coloquei as cadeiras para cima e não vou atender.
Então, eu vou atender o que eu consigo atender bem, eu consigo atender bem feito, até eu conseguir resolver meu problema de mão de obra. Então essas questões que chamaram muito a nossa atenção, tanto coisas assim mais bacanas, muito pensadas e simplificadas e focadas, até estratégias de guerrilha para conseguir fazer o negócio funcionar. Então, acho que tem hora que o empreendedor precisa disso, né? Ele precisa falar, puxa, o que eu consigo fazer agora? E o que realmente vai ajudar o meu resultado no final de linha. Muito legal. Você também mencionou aqui a questão das bebidas e a importância da bebida para aumento de TM, né? E também esse movimento de produtos proprietários, e aí, especificamente, de bebidas proprietárias. Eu estou vendo a Beth aqui, não sei se a Cínia está aqui também, que são nossos parceiros da Maré, que produzem, né, as nossas bebidas proprietárias. A gente tem realmente olhado para essa estratégia como algo bastante importante. A gente tem feito um investimento bastante importante em produtos proprietários, né? Tanto nós, do lado da Boali, quanto a Maré, como nossa parceira. E a gente tem um olhar de longo prazo, né? Então é importante dizer que, óbvio, que a gente quer que os nossos chás e os nossos kombuchas vendam hoje, né? Mas a gente entende e tem essa visão, e eu até quero aqui compartilhar com todo mundo que está assistindo, além dos nossos franqueados, né, fornecedores, líderes de operação, que os nossos produtos proprietários, os nossos kombuchas e os nossos chás, muito além do que uma bebida que está sendo vendida no nosso ponto de venda, ele é um produto de relacionamento com o nosso cliente, né? O cliente se relaciona mais com a marca a partir do momento que ele consome um produto que é nosso, que leva o nosso nome. E essa relação com a marca, ela é quase que intangível. Ela não custa 12 ou 16 reais ou 18 reais. Ela tem um custo que é intangível. Porque no final do dia, o que a gente quer aqui é uma relação muito mais sustentável, uma relação de longo prazo, né? Que tipo de iniciativa você viu nos Estados Unidos? O que eles mencionam como um exemplo de produto proprietário para o food service, para o varejo? Olha, eles têm produtos da mesma natureza que você tem, né? Que são produtos já fechados, portanto, que podem ir para uma gôndola, podem ir para um grab and go, mas eles também têm produtos feitos na loja mesmo, assim, por isso que eles usam essa selagem, e até drinks, para tentar capturar uma ocasião de consumo de happy hour e coisas do gênero. Então, assim, a gente viu vários exemplos na feira, e viu os exemplos dentro dos locais para maximizar essa venda, porque o refrigerante em si, primeiro, aqui no Brasil a gente está vendo declínio constante, né, da venda de refrigerantes, mas ele também tem uma competição com o que eu compro para minha casa completamente diferente, né, para o consumidor de custo de aquisição. Então, assim, eu não consigo competir naquele cenário, eu não estou vendendo uma bebida gelada, né, ele está muitas vezes comprando até uma bebida quente no supermercado, e quem está gastando energia elétrica para gelar é o próprio consumidor na sua geladeira. Então, se eu não jogar com um produto que seja mais único, e a gente viu muito as sodas saborizadas lá fora, até a própria Coca-Cola, no estande da própria Coca, tinha a variedade de oferta incrível, que assim, a possibilidade... tudo menos Coca-Cola, né? Exatamente, porque eles viram que eles têm que jogar de uma maneira muito mais ampla e ter sabores que só tem no food service, que não tem no varejo, para ajudar os operadores do food service a venderem mais bebida, né, a comporem a sua oferta. Então, acho que isso a gente está vendo com muita clareza. Claro, cada um tem que entender que ocasião de consumo que eu tenho, que possibilidades que eu tenho, e se essa bebida proprietária não está performando, tem que voltar para casa e entender o porquê. Né? Assim, então, se ela não está vendendo muito, é problema do preço, é o problema do produto, tem alguma outra coisa que eu posso fazer para incrementar essa venda, escutar, né, aquela história, escutar o consumidor, entender o que é que está acontecendo. Porque eu tenho na minha casa, vira e mexe, meus filhos
escolhem, em alguns lugares, pela bebida proprietária que tem no lugar. Que legal, que Não, eu legal. quero esse tal de hambúrguer porque ali tem não sei o que da Pink Lemonade XPTO. Então acontece esse tipo de comportamento mesmo. Que legal. Aliás, você, na nossa última reunião de conselho, pôde provar os nossos novos produtos e também, né, reforçar aí o taste de chás e kombucha. Gostou, Simone? Gostou de tudo? Gostei do que eu experimentei, e acho que é isso mesmo. Como é que eu olho, que eu tenho certeza que essa bebida está chegando geladinha também, né? Porque é bem diferente experimentar alguns produtos quentes ou ele mais geladinho. Então dá uma outra experiência sensorial. Então a importância disso é muito grande. Você falou sobre as tendências de alimento, e a gente sabe que no mercado americano eles acabam sendo early adopters e que depois, e eu vou traduzir early adopters, que são, eles adotam antes, né, as tecnologias, os produtos, hábito de consumo, e nós aqui no Brasil, e isso invariavelmente acontece, nós acabamos sendo forjados pela própria cultura americana. Então acontece lá e com o tempo vai chegar aqui, né? A gente sabe que o mercado de alimentação saudável ele vem num crescimento exponencial. A gente vive isso desde 2007, lá atrás com o Salad Creations. Tem franqueados aqui que estão com a gente há mais de 11 anos, Simone. Então, que viveram todo esse trajeto com a gente. E, obviamente, é muito mais fácil a gente falar de alimentação saudável hoje do que era há 10 anos, né? Mas a gente também sabe que existe um movimento que ele tende a crescer cada vez mais. Se você tiver que comparar o mercado brasileiro com o mercado americano em termos de maturidade para o health food, para a alimentação saudável, em quanto tempo você acha que a gente vai chegar nessa maturidade? Vai demorar 1 ano? Vai demorar 5 anos? Qual que é a sua percepção em relação a isso? E como que o Covid acelerou o processo de adesão à alimentação saudável? Bom, o Covid acelerou porque a saúde passou a ser central. E eu me preocupar com a imunidade da minha família também é central. A única questão que a gente tem que realmente trabalhar muito nas marcas é o saudável junto com o gostoso. Porque a gente vira e mexe tem a percepção do consumidor antagonizando essas duas questões. Então, se é saudável, não é gostoso. Então, é essa junção que é uma questão muito relevante. Rodrigo, eu vou te contar uma coisa, assim, eu fiz parte lá para trás, em 1993, do Arby's no Brasil, que era o primeiro fast food que oferecia saladas, aqui em São Paulo. E a gente tinha 17% das transações de caixa em saladas. A chicken salad correspondia a isso, que era absurdo. Todo mundo achava que, né, o fornecedor de alface me ligava para saber se alguém estava roubando alface, porque não era comum vender tanto alface no fast food. Mas por quê? Porque a salada era muito gostosa. Então, ela tinha um molho gostoso, ela tinha toda uma composição muito boa. Então, nisso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento sempre. Como que eu consigo trazer as duas coisas juntas? E é claro, se eu tenho um posicionamento de preço que eu consigo democratizar isso, maravilha, porque se tem uma coisa que a gente que impede a gente de adoção mais rápida de algumas coisas, muitas vezes é a renda média realmente do nosso consumidor, comparada com a renda lá fora. Porque em termos de digitalização ou de rapidez e de gostar de coisas novas, a gente está tanto quanto, e às vezes até empreendedor de negócio, eu diria que é mais ousado aqui, às vezes, do que lá. E tecnologia também, viu? Teve muita coisa que a gente viu lá, mas que a gente viu que aqui também temos. Então é importante isso. Eu tenho, a mão da Camila está levantada, será que ela quer perguntar alguma coisa? Na verdade, o que eu tô, na verdade, vou sugerir aqui, né? Eu vou pegar aqui a pergunta do Babi, e quem quiser tiver pergunta, vai colocando aqui nas mensagens para a gente, tá bom? Por favor. Simone, aproveitando, antes de entrar na do Babi aqui, porque a hora que eu trouxer a do Babi, eu quero já apresentar nosso próximo painelista, que é o Eduardo. Antes disso, eu acho que para fechar o tema da apresentação, você falou sobre a questão de robotização e automação
no ponto de venda. Eu fiz uma pesquisa sobre isso quando eu estava lá na feira, pelo meu Instagram, pelo meu Stories, né? E na pesquisa eu tive um retorno ali muito interessante, que foi uma parcela importante entendendo que, poxa, eu não prefiro automatização, eu não prefiro automação, eu não prefiro a robotização. E eu sou um cara de relacionamento que gosta de tecnologia, mas eu gosto mais de gente do que de tecnologia. Tenho que dizer isso para vocês, né? Eu adoro tecnologia, mas como eu prefiro gente, viu, Simone? E aí, o que acontece? A gente tem dentro da Universidade Boali, Simone, e eu quero trazer isso até como informação para todo mundo, né, para essas mais de 90 pessoas que estão aqui com a gente tem cursos e treinamentos, tanto que estão disponíveis na nossa plataforma, nos nossos canais digitais, seja pelo YouTube ou demais plataformas, pelo nosso site também, como a gente também tem treinamentos ao vivo para líderes, para supervisores, para gerentes, para franqueados e também, né, para as meninas e meninos que trabalham em loja. Por que eu estou reforçando isso? A visão que eu desenvolvi aqui na universidade junto com o Douglas e com o nosso time é que, de fato, a gente possa qualificar e a gente possa treinar o nosso time para ir além da Boali. A gente possa qualificar e treinar o nosso time para a vida, né? Então, quando você se prepara, imagina o seguinte, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar alguém na primeira linha aqui, ó, a Patrícia Celofit, está aqui, tudo bem, Patrícia? A Patrícia, por exemplo, está com a gente aqui na Boali, legal. Quando a Patrícia assiste um curso, participa de um treinamento da Universidade Boali, a minha pergunta é o seguinte, esse curso e esse treinamento, ele vai ser de desenvolvimento para a Boali que a Patrícia trabalha ou para a Patrícia? E essa é a reflexão que eu quero deixar para todo mundo que está aqui. É para a Patrícia, pessoal. Sempre, em primeiro lugar, o treinamento, a qualificação, ela é para você. Esse treinamento, essa qualificação, você vai levar com você, ele vai servir para você. E é claro que a consequência de você ser impactado positivamente por um treinamento, por uma qualificação, é você trazer um resultado melhor para a Boali. Mas é importante que vocês entendam que sempre que a gente pensa um treinamento, que a gente pensa uma qualificação, que a gente pensa a apresentação da Simone aqui para vocês, é para que esse conteúdo impacte a sua vida. Porque você impacta a vida da companhia. E, claro, a companhia pretende impactar a sua vida positivamente. Mas eu acho que é muito importante que vocês tenham isso guardado na mente e no coração de vocês e que vocês entendam que sempre que tiver um treinamento, que sempre que tiver um curso, esse curso e esse treinamento é para o seu desenvolvimento pessoal, que, em consequência, vai desenvolver o restaurante, a loja que você trabalha. Tá? Simone, para fechar, então, aqui com você, o Babi pergunta o seguinte, nesse mercado americano, como é que está distribuído o delivery, Simone? E aí ele fala, WhatsApp com ou sem bot tem performado? Quais outros modelos funcionam ou outros modelos funcionam melhor? Tem algum modelo que funciona melhor? Essa é a pergunta do Marcos Babi, que é o nosso franqueado lá de Brasólia. Então, o mercado americano, o principal off-premises dele é takeaway, não é delivery. Claro, o delivery chegou, ficou muito grande, eu preciso pegar o número atualizado direitinho, mas é por volta, talvez, dos seus 30%, 25%, 30% do mercado. Ele como da gente, ele é um pouco mais fracionado, ele não tem, como a gente tem aqui, um share de iFood tão alto, ele acaba sendo um pouco mais fracionado do que o nosso. Lá eles não trabalham com WhatsApp, eles têm isso via SMS, mas essas integrações foram muito faladas, direto de mídias sociais, como é que isso cai, e a grande questão para eles é isso se transformar no e-commerce exatamente como a Amazon é. Não sei quem tem experiência aqui de ter conta na Amazon, aqui no Brasil, seja fora,
Mas assim, eu entro no site, eu tenho aquela primeira página já para mim, das minhas promoções, já consigo comprar com uma rapidez muito grande, esse produto chega muito rápido para mim. Então, isso é o que eles visualizam como futuro, ter uma transação muito, muito particular, muito simples, muito rápida, e o Quick Commerce lá para eles também é muito relevante, né? Ter a entrega abaixo de 25 minutos para o consumidor do food service, e 15 minutos se é varejo, se eu estou falando em varejo. Uma outra coisa que é muito, muito grande lá é catering. Catering também é muito grande, tanto que no QSR, as vendas em salão acabam sendo normalmente inferiores a 30% do faturamento das redes. Ô Simone, só para fazer algumas traduções aqui para a turma que nos assiste. Pessoal, takeaway é quando o cliente passa na loja, pega o produto e vai embora. Então, o americano... Ele fez o pedido antes, não é grab and go. Né? Então, ele fez o pedido, ele já fez ele mesmo que vai lá pegar, ele não é o delivery. Exato. E assim, o americano e na Europa, alguns países mais, outros menos, eles têm uma tendência, na Europa, na verdade, isso vai modificar culturalmente até por região da Europa, mas nos Estados Unidos, o americano come em pé, come no trabalho, come na mesa de trabalho, esse é o perfil do americano. Então, ele passa no restaurante, ele faz a compra dele, vai no restaurante retira, volta para o escritório, e aí ele come no escritório. Agora, ele retira e talvez coma em casa, ou às vezes na rua, que é muito do perfil dele. Para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando o nosso projeto para os Estados Unidos. E uma das principais alterações de layout da loja é pensando no takeaway, é pensando no produto que o cliente vai chegar para retirar. Tá? Então, acho que isso é algo bem interessante e que a gente sabe que o brasileiro tem um outro hábito de consumo, o brasileiro ele quer parar para almoçar, né? O americano ele não para almoçar, tá certo? E já na Europa, em algumas regiões, o fast casual vai ser ainda mais importante, porque o europeu ele não quer só parar para almoçar, mas ele quer parar num ambiente confortável para almoçar, né? Então, são premissas diferentes, culturas diferentes, e, obviamente, a gente tem que se adaptar a cada cultura. E isso é algo que está trazendo um aprendizado bastante grande para a gente, até porque a gente, além dos Estados Unidos, já está hoje olhando para o mercado europeu também. Simone Galante, minha querida conselheira, minha amiga, você, como sempre, agrega muito. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. A gente vai ter o iFood agora com a gente, representado pelo Eduardo. Se você puder ficar com a gente, você está super convidadíssima para ouvir um pouquinho do Eduardo, para assistir, para olhar para o iFood e para a estratégia que eles estão mirando aí para o futuro. Tá bom, Simone? Tá bom, consigo ficar mais alguns minutos, vou ficar por aqui ouvindo. Então. Obrigada, pessoal. Um beijo grande, ó. Beijo grande para você, mais uma vez. Salva de palmas. Obrigada. Simone Galante, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. E agora, pessoal, a gente vai direto